Beleza, gente. Vamos para o nosso terceiro exemplo e ele vai ser justamente a combinação dos dois primeiros. Por quê? Nós vamos aplicar o limite trigonométrico fundamental, ou seja, colocando aqui em vermelho, vai ficar o limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x igual a 1. Então a gente sabe que esse é o limite trigonométrico fundamental. E a gente também vai utilizar aqui a ideia de conjugado. Mas, Thales, como é que você viu nessa expressão aqui, que está dentro do limite, que a gente vai utilizar limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x? Primeira coisa, a gente sabe que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Perceba que se o x for igual a 0 no cosseno de 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Então a gente sabe que é uma indeterminação. Segundo, a gente tem uma parcela trigonométrica aqui. A gente tem um cosseno. Então, a gente consegue transformar, de alguma forma, isso aqui num seno ao quadrado. Por quê? Porque nós sabemos da relação trigonométrica fundamental que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, ou seja, do mesmo ângulo, é igual a 1. Isso implica, então, que o seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Olha só, se a gente conseguir escrever 1 menos cosseno como sendo 1 menos cosseno ao quadrado, a gente já consegue substituir pelo seno ao quadrado. Mas, Thales, é seno sobre x, aqui dentro do limite. Opa, aqui eu tenho x quadrado. Então, seno ao quadrado sobre x quadrado é seno de x sobre x vezes seno de x sobre x. Olha só, perceba o raciocínio. A gente não tem nada parecido, mas a gente sabe que a gente tem um resultado muito importante aqui. Mas, Thales, mesmo assim, perceba o seguinte, eu tenho 1 menos cosseno. Como é que eu vou chegar em 1 menos cosseno ao quadrado? Ora, repare que 1 menos cosseno ao quadrado é como se fosse 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. Além disso, a gente viu no exemplo anterior que quando a gente multiplica ou o numerador ou o denominador pelo seu conjugado, automaticamente a gente vai ter uma diferença de quadrados. Uma diferença de quadrados. Então, se a gente tem 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno, a gente vai ter justamente 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Então, se a gente fizer isso, né? Se a gente fizer aqui a multiplicação por 1 mais cosseno de x, né? Vamos até colocar aqui numa cor diferente. 1 mais cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x, a gente vai ter aqui a multiplicação pelo conjugado. E a gente vai ter justamente a nossa diferença de quadrados. Isso aqui é como se fosse a menos b, a mais b, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. No denominador, a gente não vai fazer conta nenhuma por enquanto. Belezinha? Então, resolvendo aqui, a gente nunca pode esquecer a notação de limite. Isso é o limite com x tendendo a zero de 1 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado de x. Não precisa sair fazendo conta, porque a gente sempre vai desenvolvendo ao máximo e só faz conta se for realmente necessário. X ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. E a gente viu que 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado é o próprio seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a limite com x tendendo a zero de seno ao quadrado de x por x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Olha só que legal. E aí, conforme eu tinha comentado, seno ao quadrado por x ao quadrado, a gente pode separar em duas frações. O que eu estou querendo dizer? Isso é limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes seno de x sobre x vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Ou seja, eu separei esse trambolho aqui em três frações. Se a gente multiplicar aqui, ó, seno vezes 1, dá seno ao quadrado. X vezes x vezes 1 mais cosseno de x é x quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Agora a gente vai utilizar a propriedade de limite, né? Que se a gente tiver o limite conhecido, se os limites existem, né, das parcelas separadas, a gente pode separar ali em um produto de limites. E a gente sabe
que essa última parcela aqui, ó, quando x tende a zero, vai tender a um número. Então, ambos os limites existem. Agora, a gente apagando a nossa cola, a gente vai escrever isso aqui como sendo um produto entre limites. Então, isso vai ser igual a limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes o limite com x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais o cosseno de x. Tranquilo? Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é o fundamental. Essa segunda parcela, a mesma coisa, é o fundamental. Então, isso aqui vai ser igual ao próprio limite com x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais o cosseno de x. Só que quando x tende a zero, o cosseno de zero vai para 1. Então, isso aqui é igual a limite com x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais 1, que é igual a meio. Ou seja, esse limite complexo a gente transformou em várias parcelas ali, na verdade em duas parcelas do limite trigonométrico fundamental, utilizando o conjugado. Perceba que até agora a gente sempre está multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por uma parcela unitária. Ou seja, por 1, a gente está utilizando técnicas de algebrismo. Sendo que aqui, nesse caso do exemplo 2, a gente utilizou o conjugado. Então, quando a gente tem ali uma parcela trigonométrica numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, tente escrever na forma, né, de um limite trigonométrico fundamental. Se nesse caso aqui a gente utilizou a relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Veja a importância da matemática básica na sua trajetória. Vamos fazer o nosso quarto exemplo aqui. Ok, gente, vamos para o nosso quarto exemplo. E aqui a gente tem justamente uma função racional. Esse 2x² menos 6x mais 4 sobre 2 menos x, a gente pode dizer que é um q de x. Por quê? A gente tem um quociente entre dois polinômios. É uma função racional. E a gente tem algumas formas de resolver esse limite aqui. A gente vai utilizar a forma fatorada da função de segundo grau para te mostrar mais uma ferramenta da matemática básica, do pré-cálculo, para a solução de limites. O que eu estou querendo dizer? A gente sabe que f de x do tipo ax² mais bx mais c, ou seja, a cara geral aqui de uma função de segundo grau, pode ser reescrito como sendo a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Ou seja, desde que a gente conheça as raízes ali, né, da equação, quando a gente iguala isso a zero, a gente conhece uma nova cara para a função de segundo grau. Beleza. Mas a gente vai utilizar a forma fatorada justamente se ambos tendem a zero. Por quê? Perceba que se a gente substituir o 2 no numerador, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 6 vezes 2 dá 12, então é 8 menos 12 mais 4. Ou seja, 8 mais 4, 12 menos 12 daria 0. 2 menos 2 dá 0. Então perceba que a gente tem sim uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, e o 2 é justamente uma das raízes dessa equação aqui do segundo grau, né? Se a gente igualar 2x² menos 6x mais 4, uma das raízes é justamente o 2. Então a gente já pode saber que o x' é igual a 2. Agora, a gente vai obter a segunda raiz. A gente pode obter as raízes ou por complemento de quadrados, ou pela fórmula de Bhaskara, ou pela soma ou produto das raízes. Nesse caso, a gente já sabe o seguinte, ó, a gente sabe que a soma é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Tranquilo. Só que a é igual a 2, b é igual a menos 6 e c vai ser, nesse caso aqui, igual a 4. Então, isso implica o seguinte, né? Vamos aqui apagar a fórmula, né, da forma fatorada. A gente sabe o seguinte, que a soma vai ser igual a menos 6 dividido por 2, que nesse caso é 6 sobre 2, que é igual a 3. E o produto, que é o c sobre a, vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Que é igual a 2. Ou seja, a gente sabe que a soma das raízes é 3 e o produto dá 2. E como a gente sabe que uma das raízes é justamente o 2,
Isso implica que o x duas linhas vai ser igual a 1. Por quê? 2 vezes 1 dá 2. Quando a gente multiplica 2 vezes 1, dá 2. E quando a gente tem 2 mais 1, vai ser igual a 3. Então a gente vai reescrever isso aqui como sendo um limite com x tendendo a 2 de quem? De a, que no caso é o 2, né? O que está multiplicando x quadrado é justamente 2, vezes o x menos o x', que é 2, vezes o x menos o x duas linhas, que vale 1. Então perceba que a gente já escreveu na forma fatorada. Isso aqui, então, divide por 2 menos x, e olha só aqui o nosso vilão. É x menos 2, que aqui a gente pode simplesmente colocar o menos em evidência e vamos obter o mesmo resultado. Então, isso aqui vai ser igual, né? Vamos aqui tirar a nossa cola, a gente já resolveu o problema, utilizando soma e produto entre duas raízes. Isso vai ser igual ao limite com x tendendo a 2 de 2 vezes x menos 2 vezes x menos 1. Vamos colocar o menos 1 em evidência, que vai ficar x menos 2. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Ou seja, esse cara aqui é igual a 2 menos x. Belezinha? Agora é só cancelar o x menos 2. Ó. Cancelou. Isso vai ficar, então, limite com x tendendo a 2 de 2 vezes x menos 1 dividido por menos 1. Olha só sobrou menos 1 no denominador. Opa, agora é só substituir. Ó. Limite com x tendendo a 2 de quem? De 2 vezes 2 menos 1 dividido por menos 1. 2 menos 1 dá 1. Isso aqui é igual a 1. Então isso aqui vai dar menos 2. Tranquilão? Perceba que a gente utilizou a forma fatorada. E quando é que a gente utiliza isso aqui? Quando a gente tem uma função do segundo grau, né? Perceba que essa forma ela é mais limitada a expressões do segundo grau, né? Então, eu recomendo aprender e fixar principalmente a divisão entre polinômios, mas eu achei interessante trazer essa ferramenta para você, fazer sempre links ali com a matemática básica, e isso aqui pode te salvar quando você precisar fazer rápido, principalmente em casos de prova. Vamos fazer o nosso último exemplo, agora utilizando divisão entre polinômios, que a gente, por incrível que pareça, poderia utilizar aqui também. Vamos lá. Para finalizar, gente, nosso quinto exemplo aqui, a gente vai, mais uma vez, resolver um limite, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, só que aqui a gente vai utilizar o método da chave, divisão entre polinômios. Perceba o seguinte, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0? É. Por quê? Se a gente fizer aqui o x como sendo 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Então já vamos colocar aqui 1. 3 vezes 1 dá 3, então aqui fica menos 3, mais 2. 1 mais 2, 3 menos 3 dá 0. Aqui no denominador, 1 ao cubo dá 1, 1 ao quadrado dá 1, então fica 1 menos 1, mais 1 menos 1. Também deu 0. Ou seja, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E como a gente tem dois polinômios, tanto no numerador quanto no denominador, perceba que o x igual a 1 vai ser raiz de ambos. Vai ser raiz tanto do numerador quanto do denominador. E a gente sabe o seguinte, que quando a gente tem um polinômio do tipo, sei lá, vamos colocar aqui um P1 de x dividido por x menos a raiz, então o a aqui representa a nossa raiz. Quando eu divido um polinômio qualquer, por exemplo, P1 de x, por x menos a raiz, a gente vai obter aqui um quezinho de x e o nosso resto vai ser sempre igual a 0. Então, a gente pode reescrever, né, o P1 de x como sendo justamente aqui o divisor vezes o quociente mais o resto que é 0. Então, isso aqui seria igual a x menos a vezes o quezinho de x. O 0 a gente nem precisa colocar porque somar por 0 é a mesma coisa que não somar por nada, né? Então, perceba que a gente vai reescrever cada polinômio como sendo x menos a vezes um quocientezinho de x. E aí o x menos a vai cancelar em cima e embaixo. Por quê? Porque a gente está falando da mesma raiz. Então a gente vai dividir x ao quadrado menos 3x mais 2 por x menos a raiz, que no caso a raiz é 1, então por x menos 1. E x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, também a gente vai dividir por x menos 1, porque a gente está falando da mesma raiz. Tranquilo?
Então, vamos fazer essas divisões aqui separadamente e vamos resolver o problema. Então, a primeira divisão vai ser x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x menos a. O nosso a vale 1, x menos 1. Como é que a gente divide polinômios? Pegamos aqui o maior grau do dividendo, maior grau do divisor, x ao quadrado dividido por x vai dar x, né? X ao quadrado dividido por x vai ser a mesma coisa que x, né? Divisão de potência de mesma base. Conserva e subtrai os expoentes, é a mesma coisa que x elevado a 1, que é x, então a gente já colocou ali o resultado. Beleza, até aqui tranquilo. Aí o que a gente faz posteriormente? A gente coloca uma soma aqui, pega a multiplicação do resultado por todo o divisor, então x vezes x, x ao quadrado. Só que a gente vai para lá com um sinal contrário. X vezes menos 1, menos x. Então vem para cá como mais x. Fazemos a soma, o x ao quadrado vai cancelar com menos x quadrado, menos 3x mais x vai dar menos 2x, o mais 2 vai descer. Fazemos de novo a divisão aqui, ó. Menos 2x dividido por x vai dar menos 2, porque aqui tem que fazer o jogo de sinal. Agora, vamos fazer de novo aqui uma soma e vamos vir aqui com a multiplicação do resultado, do último resultado obtido pelo divisor. Menos 2 vezes x, menos 2x. Vem para cá com sinal contrário, né? Então, vem para cá sempre com sinal contrário. Menos 2 vezes menos 1 deu mais 2. Então, vem para cá como menos 2. Opa! Menos 2x mais 2x vai cancelar. 2 menos 2 também vai cancelar, vai dar resto zero. Então, o que a gente tem aqui? Portanto, que x ao quadrado menos 3x mais 2 vai ser justamente o x menos 1 vezes aquele polinômio x menos 2. Tranquilão? Perceba que por ser uma parcela quadrática, né, um numerador por ser quadrático, a gente poderia colocar pela forma fatorada. A gente poderia simplesmente ali pegar as raízes. Raiz 1 igual a raiz 2. Mas é sempre interessante, quando for função racional, fazer pelo método da chave. Por quê? Porque ele é mais genérico. Perceba que produtos notáveis, tal, eles vão estar limitados ali, né, a grau 2, grau 3. A mesma coisa para a forma fatorada, vai estar limitada ali a um grau 2. Mas o método dos polinômios, desde que a gente tenha uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, a gente conhece uma raiz, ele é genérico. Tranquilão? Vamos agora fazer a nossa segunda divisão aqui, ó. A nossa segunda divisão é justamente o do denominador. X ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 dividido por x menos 1, que é a nossa raiz. De novo, maior grau do dividendo pelo maior grau aqui do divisor. É x ao cubo dividido por x, divisão de potências de mesma base, conserva e subtrai os expoentes, vai dar x ao quadrado. X ao quadrado, fazemos uma soma, multiplicamos o resultado pelo divisor. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Vem para cá como sinal contrário. X ao quadrado vezes menos 1, menos x quadrado. Vem para cá como mais x quadrado. Perceba que o x ao cubo vai cancelar com menos x ao cubo. Menos x quadrado cancela com mais x quadrado. Vamos descer diretamente aqui o x menos 1. Então vai ficar x menos 1. X dividido por x, ó, maior grau do que sobra pelo maior grau do divisor. Vai dar 1. X ao quadrado mais 1. Agora, de novo, fazendo a nossa soma. 1 vezes x dá x. Vem para cá com sinal contrário. 1 vezes menos 1, menos 1. Vem para cá com sinal contrário. Então, cancelando, a gente vai obter resto zero. E perceba outro detalhe. Sempre quando a gente faz uma divisão de um polinômio por x menos a raiz, o resto vai dar zero. É para dar zero. Então, se a gente tivesse encontrado algum outro resultado, a divisão estaria incorreta. É uma das formas de a gente verificar a conta. Beleza, apagando aqui o nosso rascunho, né? A gente vai concluir aqui, portanto, o nosso x ao cubo menos x quadrado mais x menos 1 vai ser igual a x menos 1 vezes um outro polinômio, que é x ao quadrado mais 1. Ou seja, a gente vai concluir o seguinte. Olha só o nosso limite aqui, ó. Vamos fazer bonitinho. O limite com x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 3x mais 2, tudo isso dividido por x ao cubo
menos x ao quadrado mais x menos 1, a gente vai reescrever como sendo o limite com x tendendo a 1 de quem? Ora, x ao quadrado menos 3x mais 2, a gente viu que é x menos 1 vezes x menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a x menos 1 vezes x menos 2. X ao cubo menos x quadrado mais x menos 1, nós vimos que é x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Só substituição. X menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Olha só, quando a gente faz isso, a gente tira o termo problemático, que é justamente x menos a raiz. Por isso que utilizar o método da chave, quando a gente tem determinações do tipo 0 sobre 0, é tão efetivo. Belezinha. Agora é só repetir, né, gente? Vai ficar, então, limite com x tendendo a 1 de x menos 2 dividido por x ao quadrado mais 1, que é igual, agora substituindo, né? Então, limite de x tendendo a 1 vai ficar 1 menos 2 dividido por 1 ao quadrado mais 1. 1 menos 2 dá menos 1. 1 ao quadrado mais 1 é 1 mais 1, que é 2. Deu menos meio. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Perceba o seguinte, esse vídeo aqui, ele te mostra algumas lições. Mais uma vez, a gente percebe que dominar a matemática básica é essencial. A gente utilizou aqui técnicas de algebrismo como multiplicação por conjugado, né, que basicamente é eu multiplicar ali um determinado termo por 1. Eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo termo. Só que nesse caso do conjugado, a gente está multiplicando com sinal contrário. A gente utilizou aqui a forma fatorada de função de segundo grau. Utilizamos divisão de polinômios. Perceba então que há todo um raciocínio estruturado que quando a gente domina esse raciocínio associado a algumas ferramentas de cálculo, a gente consegue resolver problemas do nível superior com muita facilidade. A grande questão vai ser justamente como manipular. Perceba ainda que a gente viu aqui o limite trigonométrico fundamental. Associamos essas ferramentas quando a gente tinha, por exemplo, lá o 1 menos o cosseno no numerador por x ao quadrado. A gente utilizou a relação trigonométrica fundamental. Então, eu quero que você interprete a matemática básica e o pré-cálculo e tudo que você vai estudando em ordem lógica como sendo um conjunto de ferramentas que, quando você precisar, você vai lá e acessa, você vai lá e usa. Tranquilão? Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas. Conte sempre comigo, deixe nos comentários se ficou alguma dúvida e estamos juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo.